Bem-vindos de volta ao nosso estudo de Provérbios e hoje nós estamos aqui no capítulo 3 de Provérbios e nós vamos ver os versículos do 5 até o 8. E é uma das passagens mais importantes em todo o livro de Provérbios e uma passagem fundamental para toda a nossa vida cristã. Você de fato precisa prestar atenção ao que nós vamos aprender hoje, porque é fundamental, é muito importante para você. Para você se tornar uma pessoa que caminha pela fé. Então vamos começar a ler no versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor, agora o nosso texto. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado por este dia. Acima de tudo, Pai, nós agradecemos por este dia, pelas suas misericórdias, que elas se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, com base assim, não com base na nossa virtude ou mérito, mas na pessoa do seu Filho. Obrigado por Cristo. Senhor, nós reconhecemos que não temos nada, absolutamente nada, além dele. Senhor, eu oro pelos jovens que estão ouvindo esses ensinamentos, que eles possam conhecer a Cristo, que eles conheçam Ele verdadeiramente, biblicamente, que eles conheçam Ele profundamente, que Ele seja o epicentro da vida deles. Senhor, que embora eles possam crescer em sabedoria, em princípios, eu oro para que o único orgulho deles seja o de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou de novo dentre os mortos no terceiro dia. Ó Deus querido, faça mais do que apenas instruir esses jovens. Pai, eu oro para que o Senhor mude o coração deles. Que eles amem o seu Filho. Que eles sigam até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Agora, neste texto aqui, vocês foram de fato confrontados com uma pergunta, e essa pergunta é a seguinte: em quem vocês vão confiar? Em quem vocês vão confiar? E basicamente, na força do braço, número 1, sua própria força, seu próprio poder, sua própria sabedoria, ou você vai confiar em Deus e na sua palavra? Eu configurei assim, primeiro, você confia no Senhor ou se apoia no seu próprio entendimento. Segundo, você o reconhecerá em todos os assuntos da sua vida ou você vai passar por ele, vai ignorar ele, vai omitir ele e vai ignorar. Em terceiro lugar, você vai buscar a sabedoria dele ou você será sábio aos seus próprios olhos. Quarto, você temerá o Senhor e se afastará do mal, ou você vai desrespeitar o Senhor e você vai se voltar para o mal, em direção à mesma coisa que desagrada a ele. Podemos até usar uma palavra mais forte, que ele abomina. Agora o que fazemos? Jovem, você precisa perceber algo que sempre que estudamos as Escrituras, você e eu somos confrontados pelas Escrituras. Nunca se esqueça que as Escrituras não estão lá simplesmente para dizer a nós as coisas ou para informar nossa mente, mas elas estão lá para confrontar a gente, especialmente quando estamos andando no erro, especialmente quando estamos no caminho errado. Eu me lembro de uma passagem muito importante em 1 Reis 18, 21, e eu quero ler para você, que é quando o profeta Elias confrontou o povo de Israel por sua falta de fidelidade, sua falta de tomar uma decisão com convicção em relação ao único e verdadeiro Deus. Então ele diz, então Elias se chegou a todo o povo e disse:
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Vocês percebem que é assim que a maioria das pessoas vive a vida delas? Elas estão constantemente entre duas opiniões. E nós poderíamos colocar alguns cristãos também nesse caminho aqui, ó, com um pé no mundo e outro pé no reino. Um pé que parece querer andar no caminho de Deus e outro que quer andar nos caminhos de destruição. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então ele diz isso. Se o Senhor é Deus, segue ele, segue-o. Você sabe que é uma verdade muito importante. Agora apenas pense na importância disso, pense no absurdo de não levar isso a sério. Se não há Deus, ou se existe um Deus e ele simplesmente não se importa, não se revelou para nós e não importa como você vive, então vá viver. Vai viver do jeito que você escolher, do jeito que você quiser, simplesmente vai viver da maneira que você quiser. Mas se o Senhor é Deus, se ele de fato é Deus, se existe um Deus e existe, e se ele se revelou para nós e ele tem se revelado, então você é obrigado a tomar uma decisão. E essa decisão é essa. Você vai seguir ele? Ou você vai se rebelar contra ele? Ou ele vai ser o seu Deus? Ou você vai escolher outro Deus que geralmente acaba sendo nós mesmos? Elias disse, se é o Senhor, segue ele, mas se é Baal, segue ele. Porém o povo nada respondeu. Você entende? Tantas pessoas vão ler as Escrituras, elas estudam as Escrituras, elas ouvem o que Deus está dizendo, então elas se afastam, elas não respondem. Provavelmente não são descaradas ou coisas assim, e dizem, ok, eu ouvi dizer que não, eu não vou fazer isso, ok? Mas eles também não leem e dizem, ok, Senhor, em oração, eu me comprometo com isso. Vejo que essa é a verdade da sua palavra e eu vou seguir ela. Agora, jovem, me escute. Você não quer ser esse tipo de pessoa. Leve a palavra de Deus a sério. Perceba que não é apenas estudar fatos sobre história religiosa na palavra de Deus. O próprio Deus nessa palavra está nos confrontando. E toda vez que nós temos que tomar uma decisão, e depois do dia em que nós somos confrontados por diferentes circunstâncias, temos que perguntar a nós mesmos, vamos confiar no Senhor ou vamos confiar em nós mesmos? Vamos seguir a sua palavra ou vamos ouvir outras vozes concorrentes, vozes contrárias? Você entende? Há sempre uma necessidade de tomar uma decisão. E eu li aqui para vocês a partir do padrão American Standard. A ASV, no novo padrão americano, diz quanto tempo vocês hesitarão entre duas opiniões. A ASV diz quanto tempo vocês cochearão entre dois pensamentos, que é realmente a tradução mais literal. Cocheareis entre dois pensamentos ou opiniões. Nunca, de fato, a pessoa nunca anda com força total com o Senhor. Nunca anda com uma robustez, com uma solidez. Essa pessoa não anda com uma força, ela nunca anda rapidamente, está sempre mancando, indo para um lado e depois para o outro, para um lado e para o outro. Não seja assim. Agora, até certo ponto, somos todos assim. Temos que admitir que nós lutamos contra essas coisas, como lutamos contra isso estudando a palavra de Deus, orando, pedindo a Deus, me dê forças para que eu caminhe com o Senhor, para que eu ande no seu caminho, não apenas pela oração e pela palavra, mas também precisamos do povo de Deus. Aqui hoje é um sábado, eu estou aqui no escritório e eu estou ansioso para chegar amanhã pelo fato que amanhã eu vou estar lá na minha igreja e eu vou me assentar debaixo de um ensino sólido que vai me ajudar a manter as minhas convicções, vai me ajudar a crescer nas minhas convicções que eu já aprendi. Vou aprender mais sobre elas, vou continuar também nessas convicções que eu tenho aprendido. A nova tradução em inglês diz quanto tempo você vai ficar paralisado por indecisão. Tipo, de fato, nunca comprometido. Sempre tendo um coração duro. Sempre, especialmente quando você é criado em uma família cristã. Sim, eu reconheço tudo isso aí, sim. Sim, há um Deus e ele tem um filho e a Bíblia é a palavra, mas nunca de fato se sentando e percebendo o que está saindo da sua boca, o que você está de fato dizendo. Olha, é absolutamente o máximo que nós poderíamos dizer, o mais
importante, o conhecimento mais traumático que você pode possuir. Porque, você entende? Sabe, olha, se você me disser que vai ser assim, eu poderia redirecionar minha vida de uma forma ou de outra, mas se você me disser que existe Deus e eu acredito, e Ele tem dado a seu Filho, e eu creio nisso, e Ele se revelou na sua palavra, e eu acredito que isso muda tudo. Muda todo o meu universo. Você entende? Jovem, por favor, me escute sobre isso que eu quero continuar aqui, pressionando esse ponto. Porque eu não quero que você leia Provérbios capítulo 3, versículo 5, olha, através também do 8, do 9, e diga, isso foi lindo. Não é poesia, é uma realidade. Não é apenas algo para pensar, é algo que deve absolutamente mudar nossas vidas. O caráter dela exige isso. A importância disso exige. Você entende? Então, deixa eu ler isso aqui novamente. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Agora, quero dizer outra coisa aqui antes de deixarmos essa parte. Muitos de vocês que foram criados na igreja, talvez vocês estejam apenas constantemente esperando que algo espetacular aconteça antes de vocês entregarem suas vidas a Cristo. Mas olha, nós não devemos fazer isso. Não há um lugar que nos manda esperar por algo espetacular ou uma prova espetacular. O momento em que ouvimos a palavra de Deus, e mais importante, o momento em que ouvimos o Evangelho, no início somos chamados a responder. Neste dia, tantos jovens hoje em dia dizem, bem, eu estou esperando o momento certo. Você não é chamado para esperar, você é chamado para procurar. Você é chamado para gritar, clamar. Você é chamado a procurar com todo o seu coração até que ele se faça conhecido a você. Você entende? Obedeça o Evangelho agora. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos, e todos os homens são chamados a se arrependerem e crerem no Evangelho. Acredite, se arrependa. E depois de ter acreditado, perceba que as Escrituras, a palavra de Deus é preciosa. E tudo o que você necessita da vida, por piedade, por uma esperança de glória, por confiança, por força, mesmo nesses tempos difíceis, tudo isso é encontrado na palavra de Deus. Na palavra. Eu preferiria nunca ter começado esses estudos em Provérbios. Eu prefiro parar agora. Se for para me te dar só um pouco de religião ou informação. Não é o que eu estou falando aqui. Eu estou falando sobre transformar o seu coração para Deus, através de Cristo. Então você compreendendo a grandeza disso, é aí que está a mudança da vida. É impressionante. Então viva cada momento da sua vida com o coração confiando em Deus. Sim. Sim. E se estribando, não no seu próprio entendimento, mas se estribando na palavra. Agora, olhe de novo. Olha essa passagem. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então deixa eu fazer uma pergunta. Se você olhar para trás na sua curta vida, você diria que você já passou pelos seus dias, estudou a palavra de Deus para saber como andar, para saber em que direção você deve seguir, ou você se apoiou principalmente no seu próprio entendimento? É a necessidade deles de mudar. E depois, reconheça em todos os teus caminhos, assuntos, enfim, como você vai passar a sua vida. Em tudo que você vai fazer, reconheça que o Senhor é meu Deus. O Senhor tem sabedoria, ensine-me sua sabedoria. Fortaleça-me e eu vou segui-lo. Você o reconhece como Deus. O Senhor é Deus, me direcione dessa maneira. Ou você passa por Ele,
passa por ele, ignorando ele, ignorando. Ou vamos usar uma palavra melhor. Você simplesmente segue o dia e você se esquece dele. Olha, quando você se esquece dele, é você quem acaba esquecido. Você se esquece de tudo sobre sua existência. E é por isso que tantas vezes nas Escrituras nós ouvimos a palavra dizer: lembre-se de mim, lembre-se do meu ensino, lembre-se da minha palavra. Não se esqueça. Você busca a sabedoria de Deus ou é sábio aos seus próprios olhos? Se considera muito inteligente, você? Bem, você pode ser em comparação aos homens, mas não está dizendo. Muitos homens foram alertados no passado. Você se apega a você em relação à sabedoria de Deus, você diz, sim, eu faço bem, ok. Me prove. Demonstre para mim. Como que você faz isso? Porque se a palavra não está no centro deste seu orgulho, esse seu orgulho é simplesmente superficial. Você teme o Senhor, se afaste do mal, ou você desrespeita o Senhor e ignora ele? Você entende? O pecado não é apenas quebrar a regra. O pecado, ele não é apenas prejudicial para você e para mim. O pecado é o último sinal de desrespeito a Deus. Quando você desobedece aos seus pais, não apenas está quebrando uma regra, você está manifestando falta de respeito, falta de honra aos seus pais. Quando você quebra a lei de Deus, você sabe, apenas quebrar uma regra por quebrar. Você pode dizer, é uma regra importante, uma regra universal. Você ofende um rei. Você está cometendo um ato de traição. Você entende? Você está mostrando desrespeito. Então veja que eu te dei essa longa introdução, porque essa passagem ela é tão importante, porque eu te conheço até certo ponto. Aí você pode dizer, mas como você me conhece, brother Paul? Bem, porque eu me conheço. E eu sei que eu posso passar muito tempo estudando essa passagem, essa maravilha. Posso falar com todos ao meu redor sobre isso e ainda realmente não entender. Mas isso não é apenas sobre uma maravilha. Isso não é apenas sobre aprender, ou conversar, ou pregar. É muito mais do que isso. É isso. É sobre ter sua vida radicalmente alterada por aquilo que você está aprendendo e progressivamente transformado. Então, eu fiz essa longa introdução de propósito. Por quê? Eu posso honestamente dizer que eu anseio muito por vocês. Eu anseio muito por vocês. Não nada desse mundo, mas eu quero que vocês fiquem diante dele naquele grande dia. E ouçam, vinde bendito do meu Pai, para o gozo do seu Senhor. Eu já vivi provavelmente muito mais tempo do que vocês. Então, quando eu olho para trás, na alegria e na tristeza, a tristeza vinha por falta de devoção. A alegria vinha pela graça de Deus. Eu vivi naquilo que eu acreditei. Então, vamos ver essa passagem na próxima lição, mas essa introdução foi importante. Tudo de Deus é tão importante. Deus te abençoe. E eu desejo o melhor para vocês, o melhor.